Saudações. Estamos de volta aqui, fizemos a primeira parte do programa Saudações, está no YouTube, mas também passou na televisão, né? Na televisão, no Band, na programação da Band, no sábado, às 9 horas. E você pode acompanhar agora a segunda parte do programa Saudações, agora aqui na plataforma do YouTube. E os cortes que virão, né? Pra gente falar de tecnologia por aí. Mas, Andréia, agora a gente tem um bate-papo mais aberto, mais tranquilo. Vamos lá, agora não é mais um programa de entrevista, é um bate-papo sobre tecnologia. Eu quero te ouvir mais sobre ecossistema. Primeiro, eu queria que tu, Wellington, fizesse um desenho o que tem por vir sobre ecossistema de inovação no Maranhão, algumas empresas que se juntaram e o que há de novo, o que tem de novo no Maranhão para ser oferecido nesse cenário da tecnologia, para depois a gente especificamente falar de uma parte dessa inovação que chega no Maranhão, que é exatamente através da captação de recursos, né? Então vamos começar essa série de programas Saudações exatamente falando sobre isso. Primeiro, de uma forma bem superficial, só mostrando o que tem por aí, o que tem no sistema de inovação e tecnologia no Maranhão, para a gente já pensar logo especificamente no modelo de negócio, que é essa a primeira fase, né? A primeira porta, que é vamos levantar dinheiro para que a gente possa investir nessa inovação e tecnologia. Fala para nós aí, faz esse desenho. No raio-x em geral, Ted, o Maranhão, ele acaba tendo tecnologia proprietária, e eu posso afirmar isso, e a gente vai ver, né, ao longo dessa série, que nós vamos estar aqui conversando quinzenalmente sobre, mas você vai poder estar acompanhando no YouTube algumas coisas que a gente pode estar fazendo, independente dos 15 dias aqui, né? Nós vamos dar indicativos lá para vocês. Mas o que eu posso deixar claro aqui, Ted, temos uma inteligência artificial própria. Podemos desenvolver qualquer coisa baseada em inteligência artificial. Então, resolvedores virou Mas quando hoje... toda empresa diz que tem uma própria... Então não estão usando, né, chat GPT ou Gemini, dizendo que... Algumas falam isso, utilizam esses plugins e etc. Só que isso tem um custo e é totalmente fácil de você descobrir se isso está sendo feito ou não. Então, eu acredito que nativa, nós estamos falando de que o Brasil nativa, tem raiz Maranhão. mesmo, de coisa raiz. Literalmente raiz. raiz. De coisa raiz literal. Spoilers. Entendeu? Spoilers por aí. Então, nesse sentido, o Maranhão está na vanguarda. E a nossa missão aqui, discutindo tecnologia, né, André? A Conex, aqui discutindo tecnologia, porque nós fazemos parte do fomento, não do fomento financeiro, mas de atrair e colocar à mesa o investimento para que essas startups que nos procuram, para que a gente faça essa consultoria, né, e essa introdução no mercado de inovação, que elas possam ter acesso a essas tecnologias. E hoje, o número de startups nascendo, por exemplo, tem empresas que só uma empresa vai ter 20 startups, 30 startups no guarda-chuva. Então, aqueles dados que tu tinha falado no primeiro bloco, que foi para a TV, Andréa, vão acabar ficando assim, hein? Vai crescer muito, acelerar muito. Tem até pessoas que têm teorias dizendo que o universo de startups está caindo. Gente, pelo amor de Deus, está aumentando. Muito, né? Porque... Só o cenário que tu trouxe, o número que tu trouxe aí, 85 para 300 e pouco. É abrir uma empresa, é dar para as pessoas a possibilidade de abrir empresas e formar negócios de uma maneira totalmente mais fácil do que antigamente, né? Que você tinha aqui lá nem sei como é que era antigamente, porque eu sempre tive startup, né? Mas na eu Jucema, imagino, tu ia na Jucema, tu com lembra? uma ficha para abrir um CNPJ, hoje em dia a gente vê que qualquer digital. pessoa pode iniciar uma nova empresa, iniciar uma empresa nesse modelo de startup, que é para ser algo enxuto e ter um retorno financeiro muito alto, né? É o que se espera das startups. Sim. Aliás, uma startup, não faz sentido você se considerar uma startup se você não está visando o lucro lá na frente, entendeu? Então, por isso que a tecnologia, ela vem para escalar, porque você escala sem ter que onerar a sua operação. Esse é o cenário E a maranhense. tecnologia é para isso, né? Para conseguir... Esse é o cenário maranhense. Está todo mundo entendendo isso, cada vez mais pessoas entendendo isso. O governo do estado entendeu isso. O governo do estado colocou mais grana nesse negócio, entendeu? Assim, Sebrae, Sistema S como um todo. Nós temos outros editais em aberto. 2024 foi um ano mais atípico, porque sempre em ano eleitoral as coisas, né, políticas mais travadas e tudo. Mas a tecnologia ela continuou sendo desenvolvida
E eu não tenho dúvidas de que 2025 é o ano mais tecnológico do estado do Maranhão. Eu estou falando de crescimento, de salto de crescimento. Sim. Nós nunca vivemos uma curva de crescimento como iremos viver agora em 2025 no estado do Maranhão, no Brasil, no mundo. Mas para o estado do Maranhão é muito mais disruptivo, né? Muito mais crescente isso, porque o nosso número era muito baixo, era muito defasado. E agora isso vai para números multiplicados por 1000 vezes. É absurdo o crescimento. E é isso que é disrupção, né? Né? É isso que é o... E um ecossistema que não havia, né? No Maranhão não tinha, nós não tínhamos esse conjunto de... Nem a cultura. É. Eu acho que o primeiro de tudo, André, que a gente sempre fala nas nossas reuniões, Ted, é que não existe a cultura de você entender que você é uma empresa, você é um empresário, que a sua empresa tem um negócio, seu negócio é repetível, escalável, por isso ela pode se tornar facilmente uma startup. Sim. E que você pode buscar recursos que tem vários tipos de recursos para você buscar. Privado, tem recursos a nível governamental, tanto federal quanto estadual, através de linhas de editais, investidores anjos e etc. Então o empresário, quando a gente apresenta essa realidade para ele, eles ficam um pouco céticos. A minha empresa vai receber dinheiro do governo ou de algum investidor para eles apostarem no meu negócio, para que eu ganhe dinheiro. Não, isso não funciona, isso não existe. Não entende, né? Depois que o Pix cai na conta, aí o Pix não, é o TED mesmo que cai na conta, porque o volume de recurso é tão alto. É altíssimo o volume. Então, assim, hoje, no Tecnova 3, né, Andréa, saiu aí 480 mil em média por empresa, por startup aprovada. Então, foram 20 startups, um recurso de 9,6 milhões de reais. Isso é muito tímido? Mas o nosso valor anterior era... 280. Mas isso é um pedacinho do investimento, porque são várias fontes, né? Vamos falar, por exemplo, agora do investimento apresentado nesses dias, na semana passada, pelo órgão federal, pelo aquele órgão... FINEP. Pelo FINEP, aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, só para você ter uma ideia, o que eles disseram? Neste ano, 2025, o investimento via FINEP foi de 20 milhões. E para o ano de 2025... No 2024, 2024, 20 milhões. Para o ano de 2025, algo em torno de 480 milhões. Olha a diferença. Sim. Olha o salto. E aí nós estamos falando de uma fonte. Aí tu já traz o Maranhão... E se você tem 480 milhões, ou 400 milhões, 450 milhões, e você sai de 20 milhões... Olha a diferença. Olha quantas startups terão que nascer ainda, ou quantas startups que elas já existem, quantos modelos de negócio mas não se consideram. E a Conex, ela vem justamente para isso. Para olhar para esse mercado e fazer esse mercado crescer cada vez mais. Utilizar esse recurso. Existe uma ideia de que startup é uma empresa menor, ou uma empresa pequena. Ou um clube da Luluzinha feito por um monte de menino e tal, Vamos lá, eu vou citar uma startup para vocês aqui, para vocês entenderem. OpenAI. Uma startup. ChatGPT. Nós estamos falando de quê? De uma empresa literalmente bilionária. Agora mesmo, a OpenAI está valendo alguma coisa em torno de 280 bilhões de dólares. E só valoriza, né? Então, assim, nós estamos falando de uma empresa que vale mais de R$1 trilhão. E é uma startup. É uma empresa pequena. André, fala para nós aí, essa visão que se bacana, tem de startups, ser uma empresa pequena. E aqui no Maranhão temos. Sabe quem é a pessoa mais rica do Brasil? Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Pronto, uma startup. Nasceu como uma startup. Na época do Facebook, esse termo startup não era tão difundido assim. Isso. Mas, se vocês já assistiram o filme lá do Facebook... Vocês veem a rede social. Eles saíram de Harvard e foram para onde? Para o Vale do Silício. Isso. Porque era lá que estava o investimento. E quando a gente fala aqui do nosso ecossistema, a gente ainda é emergente, né? O Maranhão ainda é emergente. Quando se fala sobre inovação, tecnologia, a gente está trilhando algo quase que do zero. Já se fala sobre isso há mais de 10 anos aqui. Mas a gente está estruturando quase que do zero agora. Isso é ruim por um lado, mas por outro, para quem está surfando a onda, é maravilhoso. Oportunidades, né? Oportunidade. E aí a gente vê que aqui no Maranhão, em se tratando ainda de políticas públicas, um dos recursos pelo qual a FINEP vai destinar esse volume expressivo é por conta da iniciativa do Parque Tecnológico.
que é o nosso porto digital, que é o nosso Vale do Silício. Que é o nosso E que Vale vai do ser no Silício aqui centro no Maranhão. histórico. Será no Que centro beleza. histórico. Wellington, vamos lá, continua. Fala para nós do ecossistema. Tu falaste ainda agora de empresas de captação de recursos, inteligências artificiais, o que mais que tem por aí? Porque é só isso? Eu digo assim, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tu tem um ecossistema de inovação completo. Ali tu desenvolve tudo sobre muitas coisas, né? Tu tem, por exemplo, empresas que constroem placas. As placas mais tecnológicas do mundo. Tu tem as empresas que sobre isso desenvolvem robótica. E aí tu tem as que desenvolvem inteligência artificial, as blockchains, tudo isso tu tens. E aqui pro Maranhão, o André está dizendo, há 10 anos se fala sobre isso e agora a gente está começando a montar uma estrutura de ecossistema, público e privado, E né? chegando investimento. Público e pra privado. isso, E tem investimento, já está começando a aparecer. Fala para nós aí, continua essa tua ideia do ecossistema para que a gente Vou possa falar um pouquinho voltar a mais sobre reiterar. uma empresa sobre captação, essa discussão de captação. O ecossistema, ele é fomentado com recurso, não só com ideias. Então, o crescimento exponencial, ele só vem com recurso. E quanto mais o olhar dos governos, dos investidores, se direcionando para cá, para o Maranhão, porque são ideias... porque o cara é um desenvolvedor que mora nos Estados Unidos. Tem gente aqui no Maranhão fazendo muito melhor do que os caras. Muito melhor. Inclusive, o Maranhão é um dos maiores exportadores desses talentos para fora. O Brasil em geral, mas o Maranhão tem casos assim fora da curva, Ted. Então, isso é ecossistema. Por que os caras estão vindo aqui, olhando para cá? A informação hoje, ela é aberta para todos. Então, o conhecimento não é mais um segredo. Uma caixinha que você tem um segredo, como antigamente era. Então, a internet, e aí depois o advento da internet das coisas, e agora a interação direta com as coisas, que a internet propicia. Então, eu até brinco nas reuniões que eu digo assim, tudo se fala de administração 2.0, 4.0, administração 5.0, agora vai ser administração.ia. Inteligência artificial, porque acabou os números agora. Agora a possibilidade ela é infinita. Não se sabe nem onde isso pode chegar. Então, falando desse ecossistema, os números não mentem. O Maranhão tem crescido? Tem crescido. Vai crescer muito mais? Afirmo que em 2025 o crescimento vai ser por 1.000. Eu não tenho dúvida disso. Porque com a implementação, com essa ideia já de implementação de um parque tecnológico do nosso próprio Vale do Silício, Perfeito. Antigamente tinha-se o Casarão Tech, algumas coisas desse tipo, mas nós não tínhamos essa cultura e nem acesso à tecnologia que desenvolvesse melhor essas startups. Essas ideias. Antigamente você tinha que contratar um programador, o negócio era muito caro e tudo. Hoje não. Hoje as pessoas que têm aptidão por programar conseguem desenvolver as tecnologias e conseguem tirar dúvidas e ali bater um pouquinho de cabeça, mas chegar em uma solução. Antigamente isso não existia. Não havia essa possibilidade disso acontecer. A não ser que fosse uma coisa muito eureka, um momento muito fora da curva. Então o ecossistema está totalmente aquecido. Eu sou um otimista e algumas pessoas dizem assim, Wellington, mas tu aposta nisso há quanto tempo e tal? Eu aposto tudo sempre. E a realidade está mostrando isso, né? Tudo sempre. Sabe por quê? Porque você utiliza o WhatsApp no seu telefone. E não deixa de... Passa um dia sem usar o WhatsApp. Ou acorda e não vai direto olhar o WhatsApp. Desconectado do mundo se você não utilizar o WhatsApp. Olha só a dor que isso resolveu. E é um mensageiro de simples troca de mensagem. Não é numa ideia, não. É a tecnologia e a facilidade, a usabilidade, a facilidade de uso dessa tecnologia o transformou em uma startup extremamente útil. Inclusive, Mark Zuckerberg foi lá e comprou, né? Isso. Porque ele entendeu que ele controla as conversas, 100% das conversas do Brasil. Do mundo. Não, eu falando só de Brasil aqui, pra gente não, né? Não Pra pirar não muito. entrar na Rússia, na Mas China ali, né? por ali menos. Mas o cara controla o Ocidente. As conversas do Ocidente, sem Todas dúvida. as conversas Do ele Ocidente. controla. Wellington, vamos lá. Agora falando do que tem de novo no Brasil, e principalmente em especial no Maranhão,
A gente já pensou aí, já fez um cenário de tecnologia, de hub de tecnologia, a gente já entendeu que tem investimento, tem coisa boa por aí vindo nessa área do investimento, já temos empresas que começam a prestar serviços dentro desse ecossistema de tecnologia, nós vamos falar sobre várias delas no decorrer dessa série, mas hoje, em especial, eu quero falar sobre um modelo de negócio e a gente tem uma empresa para falar, a gente indica uma empresa para falar sobre essa parte do ecossistema de inovação e tecnologia, são várias, né? Tu precisa das empresas que conseguem captar o dinheiro, tu precisa de uma empresa que consegue te ajudar a gerenciar, ajudar essas startups a gerenciar administrativamente o seu próprio negócio, tu precisa de empresas que conseguem trazer a tecnologia inativa, como a gente tem, o Elton já disse, inteligências artificiais e mais, né? Mais tecnologia nativa aqui no Brasil, que a gente ainda não falou, e no Maranhão em especial, a gente precisa de empresas que consigam fazer todo esse arcabouço, né, de trazer a tecnologia, de dar a tecnologia para empresas de tecnologia se desenvolverem mais, para as startups se desenvolverem. Mas eu quero falar sobre uma empresa especial que faz parte desse hub de inovação da gente, né? Dessa estrutura, desse arcabouço de inovação tecnológica, dessa estrutura que a gente tem para apresentar aí. Felizmente, a gente tem felicidade de dizer que a gente faz parte, né? Desse ecossistema de inovação tecnológica do estado do Maranhão. Fala para nós sobre o que é, como é que nasce e qual é a dor. A gente já entendeu mais ou menos da Connex. Então vamos falar de Connex hoje. Hoje é um dia que a gente quer falar especificamente sobre essa empresa de inovação que faz parte. O que a Connex resolve dentro dessa lógica? A gente já entendeu, uma lógica que precisa de uma série de empresas que façam seus pedacinhos para que a gente tenha um resultado de evolução tecnológica no Maranhão e evolução de negócio, economia do Maranhão. Agora fala para nós o que faz a Connex. Bacana, Andréia, Ted. és tu. Ted, por volta de 2018, eu vendi minha primeira startup. E aí eu fui trabalhar numa empresa lá de São Paulo chamada Bossa Nova Investimentos. Bossa Nova? Bossa Nova Investimentos, na época, né? Hoje em dia se chama Bossa Invest. Sim. E ali eu aprendi que existia um movimento gigantesco de investimento de investidores anjo em startups. E a gente estava falando de coisa de 500 mil por 10% da empresa. Sim. Entendeu? E isso me despertou um interesse muito grande. E aí eu fui aprendendo mais sobre esse mercado, fui chamada para trabalhar e criar, né, tirar do papel o Oxygen Hub, que é o hub de inovação do Grupo Educacional Selma. Então, ali eu já percebi que tem muito potencial e as empresas estão valorizando. Mas, ali já existia, nesse meio de campo, já existia o meu CNPJ, o Connex, né? E assim como qualquer startup, o Connex, ele surgiu para fazer uma coisa, foi para o mercado, viu que não era assim, que as pessoas não queriam isso ou não tinham condição de pagar, e a gente teve que pivotar. Até que a gente chegou num modelo de negócio, conversando com empreendedores e empresários, que eles querem desenvolver inovação, eles têm os problemas das empresas deles mapeados. Só que nem eu falei no início, tecnologia é caro. E para ele tirar do próprio bolso, sem gestão, sem entendimento sobre inovação, para ele tirar do próprio bolso, desenvolver um aplicativo, um sistema ou o que for, e botar no mercado, e se não der certo? É um investimento de um risco gigantesco. E aí o Connex, ele se moldou para suprir, já que a gente já tinha essas experiências, para suprir essa necessidade do empreendedor, do empresário. A gente começou a atender empreendedor de startup, mas a gente também pivotou um pouquinho, porque lá no início a gente precisava de grana até para a nossa própria empresa ter respiro financeiro, né? E aí a gente começou a atender o empresário tradicional. Empresas que já existem, que já faturam, que têm dores, e aí a gente foi desde empresas da área de saúde até empresas da educação, a gente foi lá conhecer as realidades desses empresários e viu que tinha muito problema ali que dava para resolver com inovação. E aí o que a gente fez? Já que tecnologia é caro, deixa eu estruturar o seu projeto, nós temos um relacionamento e uma articulação enorme com o ecossistema de inovação brasileiro, a gente estruturava o projeto e ia participar do edital, ia pleitear esses editais. E aí a gente começou a ter muitos insights, aprimorar o nosso feedback, né, em relação aos projetos e os clientes, até chegar no nível agora do Tecnova que a gente aprovou mais de 70% das empresas. Muito bom. Quase que metade das empresas aprovadas, elas são do nosso portfólio. Então, assim, é um nível de qualidade
que só uma consultoria especializada consegue propor, que são as aceleradoras, né? Então, assim, E nós somos até credenciados, tá? para rodar esse edital. A gente não só colocou as empresas lá dentro, como nós seremos a empresa que vai fazer todo o programa com ele, junto com os empresários. Então, é uma ação continuada da gente ir na empresa dele, detectar o problema, captar o recurso para desenvolver tecnologia e acompanhar a tecnologia ser implementada de fato. Porque aí nesse caminho, vamos lá, André, tu conversa com um empresário, seja um empresário startup, seja um empresário que às vezes nem é uma startup, não tem essa Mas lógica tem de uma startup, dor. mas tem uma dor tecnológica e tu vai e o ajuda. Tu ajuda o empresário, Desenvolver uma startup desenvolve uma startup, desenvolve um resolver a dor projeto, dele. captou o dinheiro. E aí, fase 2. A questão é, como é que tu vai gastar esse dinheiro? E aí, Com qualidade. como é que tu pensa nisso e qual é a tua expertise na fase 2? Porque tu és uma empresa especializada nesta dor. Eu entendo, sei projetar e sei acompanhar o empresário, a startup para captar o dinheiro. Tu consegue entregar, e aí eu digo de entregar mesmo, né? Trazer para ele todo o ecossistema de inovação. És tu que faz isso? Como é que funciona essa tua relação com essas outras empresas que de repente vão trazer Exato. esse ecossistema? A gente fala sobre ecossistema, é até interessante a gente entender o que é, né? Pronto. Ecossistema, ele é um ambiente propício para desenvolver negócios. E quando a gente fala de negócios, principalmente nessa área de startups, a gente fala de ecossistema de inovação. E aí, dentro de um ecossistema de inovação, nós temos o que nós chamamos de atores do ecossistema. Universidades, espaços coworkings, entidades de fomento, mentores, investidores. A gente tem um grupo muito amplo de pessoas e empresas e entidades que podem fazer com que aquela economia ela possa fluir, né, de maneira assertiva. Aqui no Conex, a gente teve um trabalho de entender cada parte do nosso ecossistema. Por isso que a gente cria projetos que têm êxito muito bacana. Por quê? Quando a gente vai escrever um projeto para a IMAP, a gente vai conhecer a realidade portuária antes. Quando a gente vai escrever um projeto para a FINEP, a gente vai conhecer quais são todos os programas da FINEP, né? Que é um programa brasileiro, nacional. Quando a gente vai escrever um projeto para a Secretaria de Ciência e Tecnologia ou a própria FAPEMA, né? A gente busca ter esse relacionamento. E não só com essas entidades financiadoras, né? Mas também com os prestadores de serviço. Então, o Conex, ele não faz tecnologia, ele não faz o serviço de marketing. Ele conecta, mas nós né? temos uma rede. É A gente justamente pluga. isso. A gente pluga. E o bom de fazer tudo em rede é porque você garante a qualidade do início ao fim. Porque se você for desenvolver alguma coisa com uma empresa e outra, com outra, de outro ecossistema, às vezes até de fora, você perde o tato ali do empresário com o negócio e com a solução que está se desenvolvendo. E o resultado que virá depois, né? Porque são várias etapas E aí, fases, né? até Tem que contando para acreditar vocês. nessas empresas, né? Sim. Tudo isso. Até contando para vocês. A gente tem editais de fomento aqui no nosso estado muito antes de 2015. 2015 foi quando eu comecei a participar. A gente tem, e a gente percebia que entrava 100 startups num programa, cito Centelha, que é um programa da FINEP também muito conhecido, que fomenta aí acadêmicos, universitários, nesse âmbito de inovação. Mas dessas 100, somente 2 iam para o mercado. Olha aí. Tipo assim, é uma coisa totalmente fora da curva, sabe? O resultado não era o esperado. Absolutamente E aí a não. gente vem, desde Percebeu 2015 isso. para Tá cá, errado. Tá errado. desde 2015 para cá, a gente vê que, poxa, eu vou ficar lançando edital para essas startups, elas não viram negócio. Para! Você tem que parar com isso, porque a cada ano a gente vê a porcentagem, porque a gente tem que ser frio quando olha para os números, entendeu? A gente, poxa, 10 milhões investido no Maranhão, mas e aí, quanto é que isso retorna financeiramente? Excelente. Entendeu? Excelente observação. Quanto é que isso retorna financeiramente? Lá em 2015, isso era pouco. Vocês sabem quanto é que a Nidu, na época, foi vendida para a GUP? 60 milhões. E quanto a GUP foi vendida agora? Não sei, mas coisa de milhões, bilhões aí também. Então, a Você gente... tá entendendo, né? a gente, o que a isso Conex pode parecer... pensou em fazer agora? O que a Conex Exato. faz agora? Amadureceu aí- para isso, né? Para entender toda a cadeia, né? Exato. Então,
quando a gente fala que startup, às vezes tem um empreendedor, né? Inclusive, a gente está tendo uma profissionalização do investidor anjo aqui no Maranhão. André, vamos lá. Deixa eu te interromper rapidinho, só para te perguntar uma coisa. Imagina que tu chega no empresário, o empresário está com aquela dor e ele precisa levantar o aporte financeiro. E aí tu vai e ajuda o cara a levantar o aporte financeiro. Ele botou dinheiro no bolso, Wellington. Ele diz assim, não, deixa comigo. Agora ele já tá com o dinheiro no bolso, aí ele pensa assim, não, eu vou procurar. Aí ele vai fazer o que ele faz sempre, né? Compra barato e vende caro. Ele vai procurar, então, a empresa mais barata, o produto mais barato, para que ele possa vender mais caro. Funciona isso? Essa que é a discussão tá bem aí. Aí eu te pergunto, a gente dentro dessa lógica, fala para nós sobre essa questão na prática. A gente já viu né? isso acontecendo fora e até dentro do nosso próprio portfólio de clientes. Eu imagino que deve acontecer de muito, fato, né? eu ficaria, tipo, caiu o valor lá para eu desenvolver meu negócio, eu vou gastar. Eu não, porque eu já tenho mais expertise com isso, né? A gente tem que entender que isso é investimento. Se é investimento, eu devo alocar o recurso aqui para dobrá-lo, triplicar, colocar em 100 vezes. Entendeu? Não é só diluir. Existem startups de editais, startups que só existem para editais, existe, mas isso aí tá acabando. Sim. Principalmente com a profissionalização do investidor e das aceleradoras. Exato. Entendeu? E o crivo também, né, dos editais. O crivo dos editais hoje, eles cobram prestação de conta, resultados, relatórios e tal. E tu fica em cima, né, para procurar aonde colocar esse dinheiro para de fato ter resultado. Porque o objetivo final é esse. O objetivo do Conex não é captar o recurso. Exato. O objetivo do Conex é fazer com que aquela startup prospere. E que a gente melhore os nossos índices, e se tratando de Maranhão. De vocês fica maravilhoso, né? Porque assim, se a gente melhora os índices de desenvolvimento tecnológico, de inovação do estado do Maranhão, é sinal que a Conex, ela é uma empresa que, de fato, ela tem relevância para a sociedade. É verdade. Por isso, hoje, nós somos uma das aceleradoras credenciadas dentro desse último edital, porque o governo já percebeu o trabalho, já entendeu desta forma. Obviamente que existem muitas barreiras nisso, e para chegar nisso, né, André, é uma luta árdua, diária, é muito contato, muito network, nós precisamos, às vezes, provar muitas coisas. Mas, Ted, volto a te dizer, não tenho dúvida que nesse cenário de tecnologia, a Conex e os nossos parceiros, nossa rede de parceiros, irá evoluir a 1000% nesse ano de 2025, porque chegou essa fase de eu tenho só uma ideia. Não, isso já passou. Agora os caras já têm as ideias, têm um processo, sabem um caminho, eles precisam de fato ser acelerados e ter uma consultoria e ter tecnologia que garanta a expansão deles. É um outro cenário, já mudou isso. E a galera, os empresários já estão, André, pela tua experiência agora, exatamente, vocês estão aí bem sucedidos com relação ao último edital, aprovaram mais ou menos 70% das empresas que vocês aceleraram, que vocês conversaram. Vamos lá, o empresário, primeiro momento, vocês já têm no ecossistema de vocês as empresas certas, com os produtos certos, de seriedade, com tecnologia avançada. Agora, os empresários, eles começaram a entender no geral, eles estão vendo, eu não estou falando especificamente sobre ninguém, mas eles os empresários, assim, bem genérico mesmo, eles entenderam que tem que procurar uma empresa que entregue um grande produto e eles estão ouvindo vocês nesse sentido? Essa é a grande pergunta. Porque, ou eles estão dizendo, não, André, aí não, eu mesmo vou procurar, porque eu quero procurar o mais barato para entregar esse produto para eu usar esse dinheiro. Olha, André, vamos lá. Assim, num bate-papo assim bem franco, os caras entenderam a necessidade. Porque é amadurecimento empresarial, né? Assim como eles têm que entender a necessidade que tem que ir no ao médico, tem um problema jurídico, procurar um advogado, entendeu? Eles entenderam que inovação, assim como eles entenderam que o marketing dentro das empresas era funcional, e isso é uma explosão, eu costumo dizer que cresceu 10.000% o número de marketing digital a nível de Brasil e a nível de Maranhão. Então, isso é uma explosão muito maior, porque a gente era muito defasado. Isso. Então, qualquer empresa hoje fala de marketing digital naturalmente no seu dia a dia e se preocupa em postar alguma coisa e etc. Então, essa mesma cultura, isso ajudou
o ecossistema de inovação, porque as pessoas não têm um marketing digital e tal, então precisam de inovação para colocar isso aqui. E eles entenderam agora que as empresas, no futuro, bem próximo, elas também terão, do jeito que ela tem um setor financeiro, um setor de RH, ela vai ter que ter um setor de inovação embarcado dentro. E quando não puder ter um setor embarcado dentro, ela vai ter que ter uma empresa que dê suporte para que tudo isso possa acontecer, porque senão a operação dela vai parar e ela não vai conseguir mais se comunicar com outras empresas por causa do nível de tecnologia avançando. Então, essa cultura, a gente bate nisso todo dia. E os empresários, de fato, Estão entendendo. estão entendendo cada vez mais. Que legal. Cada vez Não mais. não é fácil, até porque o nosso É, uma país fase- é enorme. Então, a gente diria que ainda não riscou nem a ponta do iceberg em relação ao Maranhão, à tecnologia, inovação e captação de recursos. Mas é algo que a gente já vê que está mais receptivo, né? Há um tempo atrás, eu e o Wellington, a gente ia conversar com os empresários das associações. A barreira era tipo assim, tira minha ideia do papel... Capinava no deserto, né? tipo assim, tira minha ideia do papel e assim, eu não vou pagar nada não. Quando tiver o resultado, a gente divide os êxitos. A gente nunca topou isso, mas Não existe. hoje em dia a gente já vai conversar com os empresários, eles entendem tem que é um uma- serviço. Não, primeiro Entendeu? que pra gente ir lá tem que pagar água, é diferente. Entendi. Entendeu? Porque agora o nosso tempo ficou mais curto, mas só que os nossos resultados falam por si só. Falam Ted. por si só. Saca? Então a Conex evoluiu para isso. Isso era natural, mas ninguém queria trilhar esse caminho lá atrás. A gente foi em Balsas, né? É. A gente foi em Balsas, a gente abriu o investiu. mercado de balsas, a gente mexeu com a estrutura do ecossistema de lá de um jeito que eles ficaram assim, opa, esse pessoal aqui vão dominar o mercado, entendeu? Então existem barreiras criadas também. Sim. Só que isso passa, porque isso Mas a qualidade supera, né? A qualidade É, vai é o conseguir resultado. suplantar essas coisas, é o né? resultado. o resultado. É um trabalho muito árduo, mas quando o resultado vem, ele não vem de qualquer jeito. Ele vem como uma avalanche, Bem forte, bem entendeu? forte. É. E aí compensa, né? É o que eu sempre falo. Às vezes a gente tá lá num trabalho diário que parece que não vai ter resultado, mas a gente tá apostando na nossa ideia, a gente tá apostando na ideia do empreendedor. E quando o resultado vem, vale tudo a pena. Ted, de 9,6 milhões disponibilizados no Tecnova, nesse último edital, só a Conex levou 2.800.000 e um pouquinho Excelente. desse recurso. Conectou, né? De E aí fato, consegue a coisa fazer virou. conectar toda a estrutura, né? E muitos outros virão ainda, entendeu? E esse a gente vai... Porque precisa dar continuidade, né, Wellington? É. As empresas, elas... Vamos lá. Essas outras empresas que não foram orientadas por vocês, nesse primeiro momento, na primeira fase de captação de recurso, ainda terão que encontrar as melhores empresas para gestão do negócio, se ela não conseguir, se ela não tiver esse pra case interno. tecnologia, Para marketing, tecnologia, pra mais tudo. ainda, para a tecnologia, precisa ter a tecnologia nativa para fazer, para o marketing. Então, assim, no final das contas, é o começo, né? É só o começo. É só o A começo. captação é só o começo. É só precisa ter A primeira expertise que captação vocês não têm, né? precisa ser a última. Então, e mais, a expertise de vocês é como a Andrea estava falando ainda há pouco. Não é captar o recurso apenas, né? A discussão é que vocês, o nome vem muito a calhar, né? É conectar toda a estrutura, né? Toda essa estrutura de inovação tecnológica, né? A gente tem uma meta muito ousada, obviamente futura, mas a gente espera que, assim como o Porto, a inovação possa representar um volume muito expressivo do PIB também, É assim como possível. em Santa Catarina. É possível, acredito. A sim. gente, Eu acho que a gente tem isso. essa meta e por isso que a gente é super bem recebido em tudo quanto é lugar dos atores do ecossistema que a gente vai conversar. Porque eles sabem que o trabalho que a gente faz é justamente para que essas startups não morram em menos de um ano. Pronto. Que é o que a gente E o mais que a gente tá via fazendo aqui é antes, né? escrever história, como Escrever muitos história. outros entusiastas de tecnologia escreveram. E já temos aqui, Só que por com exemplo, um farol, né? um Tá tudo programa certo. que se dedica, nesse caso do Saudações, quinzenalmente para falar de tecnologia, eu não desconheço. Já é disruptivo, Já né? é disruptivo. Já temos aí um negócio nesse modelo. Então, mais, né? A gente já tem algumas empresas que fazem parte desse ecossistema de Vamos mudar o inovação nome, para o botar Maranhão. Saudações Tech. Pronto. Saudações Tech. Já temos várias empresas e eu acho que vale a pena, Andréia, convidar mais empresas para participarem desse ecossistema que a gente está montando. Porque no final das contas, Wellington, Andréia, claro que o nosso time é bem maior, né? A Muito gente maior. tem o Fontinhas que trabalha conosco, a gente tem a Capital Empreendimentos, a gente tem uma série de empresas que estão dentro desse ecossistema de inovação, conectado pela Conex, mas assim,
ainda cabe mais gente sempre, né? Com certeza. Cabe mais gente, muito mais, e muito mais empresas, É muito muito mais grande, né, a empresários que queiram possibilidade. participar desse ecossistema. Fala um pouco disso para nós, já que, em nome da Conex, assim, pensando assim, porque aí tu tá falando que tu já conectou, pelo menos, eu acho que alguma coisa em torno de 40% desse edital aí, né? 39, 40%, quase 40% desse edital para o Maranhão. Esse conectado, recente sim. edital. É possível que vocês consigam alcançar mais de 50%, certamente. Uhum. Né? É possível Sim. que vocês consigam alcançar mais de 50%. Sim. Um número maior do que isso, 60%, 70%. E aí, então, tu tá falando de empresas que precisam passar pelas outras fases. Buscar tecnologia, buscar gestão, buscar efetivamente o resultado, efetivar os projetos, as ideias que vocês escreveram. E Então, hoje, Ted, só aqui abrindo um parênteses. Vamos lá. Somente a Conex tem isso com O solidez. ecossistema, né? Nós Outras temos empresas esse não ecossistema. possuem esse ecossistema. Não possuem, porque eles não possuem a tecnologia, a abrangência, eles possuem aí algumas coisas que resolvam os problemas, mas em definitivo, com solidez e com segurança, com suporte, com um acompanhamento, com uma experiência e bagagem, dentro do Maranhão a Conex é destaque. Eu não falo só de Maranhão, eu vou um pouco mais longe, mas eu vou me manter dentro do Maranhão. Eu acho que o Maranhão, eu acho que a fase é essa, esse ecossistema que a gente está contribuindo, somando para fazer, vai ser um ecossistema que de fato vai conseguir trazer um impulso muito grande para o Maranhão e certamente será um dos grandes estados tecnológicos do Brasil em pouquíssimo tempo. Primeiro, né, André, que a gente não é nichado, a gente não trabalha só na área É. portuária, só na área edutech, não. É tecnologia É para tecnologia. no geral. Então, no geral, ser pai de muitas tecnologias e dar nomes e etc. Na última semana nós demos nome a 5 startups que já nasceram gigantes com tecnologias proprietárias funcionando. Entendeu? Então, isso é um indicador do que vai vir dos próximos programas que nós vamos trazer aqui para vocês. Que já fazem parte desse hub de tecnologia, né? É quase um... Já nasceu um Como hub, é que é o nome, né? André? Fala sobre isso aí. Como é que é aquele nome, André? Daquele arcabouço, quase um hub de tecnologia, dessa arquitetura de um monte de movimentos Startup, tecnológicos né? Um aí. monte de coisa acontecendo. Tu falaste... Parque tecnológico? Não, é Deixa o nome mesmo lá. É, né? ela deu o nome É. numa de nossas A gente não conversas. era- Instituição de Ciência e Tecnologia? Não, isso é o ICT que É, tá isso é o falando. ICT que a gente está construindo. Mas, Eu enfim, não captei. o importante é isso, é saber que o Maranhão agora tem como desenvolver, porque a gente, de fato, possui uma arquitetura, um arcabouço, né, E- de tecnologia que consegue, desde a captação até a entrega do produto pronto, Real. e depois disso, a manutenção desse produto, com Exato. acesso. Pra... Imagina o seguinte, Wellington, tu que tem experiência, André, nessa área, aí tu vai lá e desenvolve uma tecnologia, um produto para um cliente teu, que lá nesse produto tu vai ter que embarcar uma inteligência artificial. Dificilmente tu vai desenvolver algum produto que não tenha uma inteligência Não tem artificial mais embarcada. como, Dificilmente. dificilmente. Eu acho que isso é uma coisa já... Do passado. Vai ter que ter uma inteligência. Não tem inteligência, não dá. Aí tu vai lá e essa empresa que vai conectar, essa startup, às vezes, ela não consegue trabalhar com isso. Ela precisa conectar. Aí ela vai e conecta com, vamos lá, com a mais famosa de todas, com o ChatGPT. Aí deu um problema. Aí tu liga pro Saltman pra ele resolver o teu problema, como é que não fica? vai te responder. Não vai te responder. Não vai te responder. E aí o E teu assim, negócio... tu é só mais uma empresa que está conectada. Por isso que a gente é Se diferente tá insatisfeito, também, né? cancela a sua assinatura. E É pronto. basicamente isso. Quer dizer, ele não vai responder nem isso. Passamos por essa dificuldade, talvez nem isso responda. É, por isso até que a gente é muito diferenciado, né? Mudou Porque agora, a gente compreendeu que o cenário do Maranhão exigia estratégias próprias e por isso a gente focou no Maranhão. Por isso eu gostei muito dessa fala do Wellington, dele dizer assim, a gente não é nichado. Realmente, a gente não é nichado, a gente atende empresa de bebida, empresa de doce e empresa de saúde, entendeu? Assim, o nosso portfólio ele é bem diversificado, porque a gente atua com a mentalidade do empresário. Para a gente é muito importante o contato com o dono da empresa. E donos de empresas que estão incomodados com algum processo ou produto dentro do seu negócio, ou com alguma dor, vem pra E gente que a tecnologia gente... é isso mesmo, né? É. É para todos os negócios, né? Tecnologia, ela E eles consegue... podem nos contactar direto, entendeu? Diferente Tu responde, André. As- A Conex responde? Às vezes tem que ser no bot aqui, mas... Não demorará
Não. Eu certamente, a gente Connex resolve. terá, cadê? Já está em desenvolvimento um atendente, uma inteligência artificial própria da Connex para fazer esses atendimentos. Própria para fazer esse atendimento. Assim como um CRM com um RP e um SaaS, tudo junto para fazer essa governança, para a gente entregar essa resposta e o acompanhamento do projeto na ponta. Muito Na bem. ponta. E é isso. O que mais, André? Fala um pouco mais para nós sobre tecnologia aí, o que tu tá pensando quem- pro futuro. Agora vamos lá, Exato. a gente falou um pouco, a gente fez um cenário, a gente falou de presente. Não falamos de futuro, nós falamos de presente. Essa Presente, tá tecnologia já acontecendo. está no Maranhão. É. Já está. Já há tecnologia no Maranhão, nós estamos falando de investimento no Maranhão, tudo é real. Agora, eu quero te ouvir, Andréia. Em nome da Connex, essa coisa, pensa no futuro. Como é que tu imagina a Connex chegando, ou a tecnologia do Maranhão, esse hub de inovação nas empresas? Tu já acabaste de meio que insinuar para nós, tá falando, ó, a gente não é nichado, a gente consegue alcançar todos os setores. Então, faz um cenário de visualização futura aí. Para o futuro, a gente espera, obviamente, isso exige de uma articulação muito maior do que a nossa capacidade como pessoa física, mas a gente vem acompanhando que vão ter muitos investimentos. A gente já vem acompanhando que muitas novas startups estão surgindo em todos os municípios aqui do nosso estado. E essas startups vão competir em busca desse recurso. Agora, as que estiverem conosco vão ter respostas mais rápidas, vão ter uma estratégia melhor desenvolvida justamente para captar esses recursos, mas não só isso, né? A gente está acompanhando várias articulações, inclusive estamos como patrocinadores do Prêmio Só Luizes. Então, para quem tem interesse em conhecer mais sobre esse ecossistema de inovação, participar do Prêmio Só Luizes vai ser muito bacana. No ano passado, a startup que ganhou o prêmio foi recentemente investida no programa Shark Tank Brasil, entendeu? E isso deu uma visibilidade enorme, mas isso trouxe ali para as outras pessoas de que é possível. E a novidade, né? Parceiros Connex. Legal. São os nossos mentores. Nossos mentores. Então, a galera que vem com a gente Há tá muito tempo. mentoreado por isso. Fizemos vários eventos, a gente participou de evento na Escrevemos UEMA, o projeto escrevemos juntos. projetos juntos e tudo. E os caras foram lá, pegaram quantos milhões no Shark Tank? Foi 800 mil. 800 mil no Shark Tank. Legal, Então, ótimo. Muito bom. Quantos por cento da empresa? Que eles 35. 35% da empresa. Game Zone. Mas Quem Maranhense, foi que fechou com genuinamente. eles? Quem foi que fechou com eles? foi a... Esqueci esqueci o uma nome que disse que dela. gosta de jogo, né? Eu acho que eu sei, uma mulher que disse que gosta de Esqueci o nome jogar dela. Ela também. vai estar agora aqui no Maranhão para uma palestra do Sebrae. Que legal, ótimo. Monique Evelyn. Futuro. Futuro, como eu já disse, eu sou entusiasta desse futuro do Maranhão aqui, sempre pensei nisso, desde quando eu me atrelei aqui com a Andréia e tal, eu comecei a bater papo contigo, e a gente sempre pensando em tecnologia, voando aí pelo Brasil, pensando nisso. Às vezes nem eu não consigo Literalmente. acompanhar. Literalmente. Voando mesmo, e Maranhão, como diz o nosso saudoso hino, é um berço de heróis, e nós iremos nos destacar assim. Eu não tenho dúvida que o Maranhão, nesse lugar de vergonha, haverá dupla honra. Isso aí, eu quero deixar isso claro para vocês. Tecnologia vai trazer revolução, melhorias no desenvolvimento humano, e isso será transformado em número e em dado real. Não números para inglês ver, Ted, mas número e dado real. Não tenho dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida. Isso é futuro próximo, futuro agora. Futuro agora, né? Não é negócio de... Não é negócio de 10 anos, como se falava antes de tecnologia. É. Daqui a 10 anos os carros vão ser elétricos. Não, não é mais isso. Amanhã tem um carro elétrico Amanhã tem um carro elétrico passando na tua porta. na tua porta. E assim, para os empresários tradicionais que estiverem céticos ainda sobre isso, talvez amanhã seu concorrente esteja abrindo uma empresa do seu lado. Aconteceu isso. com os taxistas, eles não acreditaram Não que acreditavam. as pessoas iam baixar um aplicativo, chamar um taxista que E eles confiar. não conhecem, É. através do celular, confiar, fazer um pagamento por um dispositivo eletrônico que é o seu próprio celular e não ser enganado com isso. Eles não acreditavam nisso e isso aconteceu. E a minha vozinha com quase 90 anos, ela não diz pedir um táxi. Ela diz, meu neto, pede um Uber para mim ir para hidroginástica. É isso. Então, assim, mudou a cultura, uma cultura centenária de táxi. Em 2 anos, com muita comunicação, investimento, mas sobretudo tecnologia. É isso. Esse foi o primeiro de uma série de diálogos dessa nova fase do programa Saudações Tecnologia. Vamos ver o nome bonito aí pra gente... Saudações Tech, coloca- coloca Tech. Saudações Tech. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Essa foi a primeira conversa que eu tive a honra Inovações. e a felicidade de fazer aqui com o André e o Wellington, parceiros fortes.
empresas fortes, né? Nós estamos falando aí da Conex. Não foi fácil. Nós estamos falando... No futuro falaremos de uma outra grande empresa aí que faz parte desse hub aí, que é a Criativa, né? Sim. Empresa grande de comunicação. De que comunicação, foi pensada marketing. para atender startups. Marketing para startups. Então pronto. André, te despede aí, depois eu passo a palavra para o Wellington e aí fazer as considerações finais. Bacana, queria agradecer esse momento de participar aqui com vocês, falar um pouquinho mais sobre startups, da gente dialogar um pouquinho mais sobre ecossistema. De fato, é um assunto que ele, às vezes, causa ali um receio, um medo, mas é algo que está na nossa rotina, pessoal, está na nossa rotina. O importante é a gente abraçar, surfar essa onda e, assim, conheçam um pouquinho mais, né, fazendo um jabá aqui, conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho nas redes sociais, que vocês vão ver que tem muita empresa bacana que já embarcou conosco e a gente convida cada vez mais empresas e pessoas a fazerem parte do nosso grande ecossistema, que não só capta recurso, mas ajuda a executar para que a gente tenha cada vez mais inovações e tecnologias efetivas, não só no nosso município, estado, mas no mundo inteiro. Wellington Feitosa. Gente, mais uma vez, muito obrigado, viu, Ted, pelo convite. Estou sempre à disposição. Falar de tecnologia, para mim, é muito bom. Vim disso, né? Vim da formação aí de administração de redes de computadores, né? Sim. E aí nós estamos aqui falando de inteligência artificial, mas muito mais para além disso. De como isso vai funcionar, como o empresário tem que acordar para isso, que já está passando da hora, não precisa ter medo da inovação e sim tirar proveito dela, do que ela pode fazer, e que tem empresas competentes aqui no Maranhão que podem resolver o teu problema. E isso não é só porque eu estou dizendo, os resultados estão aí comprovando isso. Eu sou muito de resultado, de prática, de número, e os números eles não mentem. São recursos, são pessoas, são coisas que exigem sucesso. Valeu. E eu, por fim, quero agradecer a todos aí, ao Wellington, a Andréia, agradecer a esse ecossistema de tecnologia por ter me acolhido. É mais ou menos isso, vocês me acolheram nesse ecossistema e hoje com coisa felicidade. Boa ter um coisa advogado, boa, né? Um advogado aqui conosco. É isso. Com satisfação e alegria, eu faço parte desse ecossistema de tecnologia e aí fazendo parte dessa nova estrutura, desse novo movimento, né? Essa revoada tecnológica no estado do Maranhão, um movimento que tem surgido aí muito forte com empresas, com empreendedores, com pessoas pensando em tecnologia. Agradecer, claro, sempre ao nosso parceiro forte aqui do Que Podcast, o Gesael Marques, o Ian, a Iane, todos eles. Agradecer em especial a TV Band Maranhão, que é essa que nos cedia, o Wellington Feitosa, né? Nos permite, nosso parceiro fortíssimo, que é a TV Band do Maranhão, fazer um agradecimento especial ao Estado do Maranhão, né? Claro, ao governo do Estado do Maranhão, que está investindo aí, como a Andréia falou, como o Wellington falou, observando esse movimento tecnológico, começando a investir com força exatamente nessa área, nesse nascedouro da tecnologia, em especial ali pela gestão da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, precisa, né, ter um braço para pensar, para articular, um cérebro pensante, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Estado do Maranhão, que já tem observado, a Andréia falou para nós, tem observado e é de fato, como o Wellington nos disse, o país, o Estado da tecnologia, o Estado do futuro. E certamente estaremos na vanguarda da tecnologia, não só do Brasil, né? Arriscamos a dizer que do mundo. Estaremos aí trabalhando para a tecnologia do mundo. E falar que o direito, não abandonei a totalidade do direito, sempre serei um advogado eleitoralista especial. Nas próximas eleições estaremos juntos, certamente pensando no nosso produto eleitoral, né? Inteligências artificiais, para o direito eleitoral, estaremos aí fazendo campanhas eleitorais, com toda essa estrutura agora, muito mais forte, né, Wellington, nas próximas eleições, todo um ecossistema de inovação e tecnologia, que vai ser usado a cargo das campanhas eleitorais. Então, estaremos juntos nesse fato, mas, além disso, eu estarei a dedicar-me, certamente, a maior parte da minha energia a esse novo hub de inovação, a essa estrutura que a Andréia trouxe, a toda essa conexão de tecnologia do Estado do Maranhão. O programa Saudações, então, agora já abre
as portas do programa Saudações, que passa no sábado, às 9 horas da manhã, das 9 às 9h30, na TV Bandeirantes do Estado do Maranhão, todo o Estado do Maranhão, e também no domingo, né? Às 7 horas da manhã, de 7 às 7h30. É um programa jurídico, mas que agora está abraçando, né? A gente tem a parte aí do Saudações com Érica Fernanda apresentando, falando de outros temas, de beleza e etc., arquitetura. E a gente tem também agora, no sábado, essa discussão sobre tecnologia. Em especial, eu acho que algumas vezes, claro, sempre virei aqui falar de direito, mas muitas dessas vezes virei falar de tecnologia. Agradecer a todo mundo, aos meus parceiros, aos nossos parceiros que estão conosco, Fontinhas, Capital, Odilon, Daiane, o Ian, o Riquelme, o Rani, todo mundo, a Clícia, todas as pessoas e muito mais, o Wellington Feitosa, tem tanta gente conosco, Israel, né? Tem uma quantidade imensa de pessoas, de programadores, fora do estado, e além disso, em outro país. Então, fora do Brasil, tem gente trabalhando conosco, então a gente tem a felicidade de estar aí fazendo parte desse grandioso ecossistema de inovação para o Maranhão e dizer para você, telespectador, e agradecer ao grande arquiteto do universo a felicidade de estar aqui e de fazer parte da vida dos senhores e certamente da empresa dos senhores no futuro. Um grande abraço.